Vossa Excelência tem 8 minutos. Senhor presidente, deputado Manato, sempre presente para manter esta casa em funcionamento. Eu queria lembrar aos brasileiros e às brasileiras que nós estamos às vésperas do Dia do Trabalho. Lamentavelmente, será o primeiro Dia do Trabalho 75 anos depois da sua grande conquista da consolidação das leis do trabalho, que os homens e mulheres que fazem a riqueza deste país conviverão com a completa destruição daquilo que foi sua grande conquista da década de 30 do século passado, a sua legislação. Nós acabamos de vivenciar a desconstrução mais absoluta dos direitos elementares dos trabalhadores com a aprovação da reforma trabalhista que passou a vigorar a partir de novembro passado. E aqueles que tinham a ilusão de que a reforma trabalhista geraria empregos, que a reforma trabalhista asseguraria minimamente uma abertura de mercado, que tiraria aqueles desempregados da sua angústia, estão sentindo que não só o desemprego permanece e se expande, não só se reduz a renda do trabalho, mas também se precariza ainda mais o trabalho. Estamos num momento, num Dia do Trabalhador, num 1º de maio, em que 14 milhões de homens e mulheres estão desempregados, em que 25 milhões de homens e mulheres deste país estão com trabalho precário, registrando algo que foi para nós um absurdo, que foi o governo ilegítimo do senhor Michel Temer, que impôs a sua base aliada no Senado a aprovação do projeto da reforma trabalhista, sem mudanças, as mais elementares, que preservava minimamente as condições de trabalho, acabou de caducar. Foi um compromisso dele com a base, para que o Senado não fizesse as alterações e os aperfeiçoamentos que eram tão óbvios, tão necessários, que os senadores não queriam passar vergonha de referendar um projeto que era absurdo. E vejo os senhores e senhoras, caducou a medida provisória pela ineficiência e pela quase que determinação da base que apoia o governo. Nós perdemos, e as mulheres, que são sempre as que se procura golpear, apesar dos menores salários, apesar da redução dos seus postos de trabalho, apesar do assédio no trabalho, eles acabaram de sequer reduzir o absurdo que foi a permissão de mulheres grávidas e lactantes poderem ser autorizadas a trabalhar em espaço insalubre. Que desumanidade, os filhos não são nossos, os filhos são da sociedade, os filhos são do Brasil, e se quer preservar a saúde daquele embrião que está se preparando para vir no mundo desse. Mas nós também tivemos piora. O trabalho intermitente, que eles botaram na legislação, o absurdo de que, se o trabalhador que tem um trabalho temporário não receber, porque o patrão pode contratá-lo apenas por algumas horas, o suficiente para pagar a sua contribuição previdenciária, ele vai tirar do seu bolso. Meu Deus, o trabalhador sequer ganhou o mês do salário, ele vai ter que tirar do seu bolso para pagar a previdência a qual ele tem direito e a qual ele está ameaçado. Mas uma outra gravidade que também a medida provisória tentava reduzir, diminuir a perversidade, é que a comissão de empresa hoje vai
ter um poder de negociação superior ao do sindicato. Meu Deus, um trabalhador sozinho, numa situação de desemprego, de desalento, como ele enfrenta sozinho a dura dificuldade de condições que o patrão vai se colocar e vai exigir dele. E ele não pode contar com o seu sindicato para defender coletivamente o seu processo. Por isso que eu queria dizer, neste dia do trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras, mas também aqueles homens e mulheres que querem tirar esse país da crise, que querem desenvolver, eles têm que assumir o compromisso de lutar em defesa da democracia, porque é uma democracia ameaçada, uma democracia em que as instituições, a legislação é interpretada ao bel prazer do agente jurídico de plantão. Vemos esse fracionamento no próprio órgão superior, que é o Supremo Tribunal Federal, ameaçado de decisões que são de um juiz de primeira instância, que nós estamos vivendo. Vamos viver um 1º de maio, onde mais uma vez um trabalhador está preso pelo legítimo direito de defender um projeto novo para esse país. Porque não esqueçamos que Luiz Inácio Lula da Silva representa neste momento não apenas a figura pública, individual que ele conquistou, mas uma classe que tudo fez para construir esse país, que tudo deu para elevar o desenvolvimento tecnológico e científico desse país e que hoje está preso com algemas por falta de direitos e está preso em Curitiba por ter tido a coragem e a capacidade de criar 20 milhões, de gerar 20 milhões de empregos e de criar uma sociedade de perspectiva, onde homens e mulheres trabalhadores tinham um sonho de poder ir para as ruas, lutar, desenvolver cada vez mais. Por isso eu queria encerrar, presidente Manato, dizendo que nós do PCdoB, nós temos a consciência da dramaticidade deste 1º de maio, mas nós, que somos um partido que acredita na classe trabalhadora, que somos um partido que luta por uma sociedade de iguais, uma sociedade socialista, tem certeza que as ruas começarão a alertar, defenderão a democracia, pela liberdade de Lula, pela apuração do crime contra Marielle, por todos aqueles que são perseguidos hoje. E também lutará para que o desenvolvimento desse país se dê nos marcos de uma reindustrialização, de uma soberania, onde não se jogará na lata de lixo aquilo que o povo brasileiro construiu, que foi simbolicamente a sua Eletrobras. Viva o povo brasileiro, vivos os trabalhadores. Registro, deputado.